não arrumar o seu freezer, não pensar no congelamento previamente. Então, quando a gente vai fazer sopas congeladas, o que a gente precisa fazer quando a gente entra na cozinha de manhã? Se ele não estiver ligado, a gente tem que ligar o nosso freezer, né? Então, quando a gente entra na cozinha de manhã, o que a gente faz? A gente liga o nosso freezer, checa se ele tá acompanhando, se tá funcionando, né? Se tá... Porque muita gente esquece, fala, ah, não, eu vou economizar energia, eu vou ligar ele mais tarde. Só que quando você tem que congelar a sua produção, o freezer tem que estar bem gelado. Tem que estar gelado, tem que estar limpo. Tudo isso a gente tem que fazer antes de entrar para a cozinha para produzir. Porque se a gente assim tá com a produção toda pronta, tudo pronto para entrar no freezer, aí você abre o freezer e ele tá com uma coisa escorrida, ou ele tá, a porta não tá fechando porque ele tá com uma crosta de gelo, ou ele não gelou ainda. Isso dá uma quebrada no seu processo. A sopa, ela precisa ser congelada logo. Então, se você demora a pôr no freezer, ela vai entrando em processo ali pode até estragar, né? Dependendo de onde você está trabalhando, de quanto tempo a sopa está ali. Então, o ideal é você acabar de fazer e congelar. Esse é realmente o ideal. E para você conseguir congelar, você tem que, o freezer já tem que estar gelado, arrumado. E aí, na mesma sequência do freezer, às vezes a gente está ali meio corrida no final da produção e começa a botar dentro do freezer, a gente quer, enfim, colocar logo para acabar o dia de trabalho. Mas aí eu acho que tem algumas coisas que a gente pode observar para que o depois fique mais fácil. Por exemplo, você tem ali 2 sopas que têm uma cor parecida, são bege. Uma vichyssoise meio amarelada, uma sopa de batata doce, enfim, uma cor que sem congelar elas são diferentes, mas depois que elas congelam ficam meio da mesma cor. E aí se você coloca, a etiqueta tá por cima, ou algumas estão na lateral, mas muitas estão em cima, e você arrumou o seu freezer com todas as sopas da mesma cor, na mesma prateleira. E aí na hora que você vai fazer a expedição, você tem que ficar tirando para procurar qual que é qual. E se você está fazendo isso sozinha, tá com um dia mais corrido, pode acontecer um erro. Depois que a sopa congela, as cores mudam um pouco, né? Um alimento congelado, ele tem uma alteração de cor. Então, o que eu acho que você pode fazer na hora de arrumar o freezer? Eu sempre fiz isso. Dividir por cor. Não colocar na mesma prateleira ou na mesma gaveta 2 sopas que têm a cor parecida. Por exemplo, a canja, ela é fácil de identificar, né? Que tem os cubinhos ali. Mas se você estiver fazendo canja em uma outra sopa com cubinho de legume, elas vão ficar muito parecidas. A sopa de bifum, por exemplo, e a canja, depois de congeladas, elas podem ser confundidas. Porque o bifum tem aquele macarrãozinho, a canja tem o arroz, depois de congelado fica muito parecido. Então, se você está na mesma semana com canja e sopa de bifum, coloque em prateleiras separadas. Aí você pode adicionar um papelzinho dizendo sopa de bifum, aí numa prateleira. Aí na hora que você for fazer a sua expedição, você tá lá com os pedidos na mão para separar, você abre o freezer e sabe exatamente o que tá onde. Você não tem que ficar procurando. Quando eu comecei a soparia, eu não tinha ainda me organizado dessa forma, então eu congelava e aí eu demorei assim, acho que umas 3 semanas para fazer os meus processos, né, arredondar os meus processos. E às vezes eu olhava ali e falava, por exemplo, abóbora com gorgonzola e sopa de legumes. Depois de congelada, elas têm a mesma cor. Eu cometi já um erro de mandar uma sopa de legumes para uma pessoa que pediu abóbora com gorgonzola. E aí eu fui eliminando os meus erros, dividindo o meu freezer por cor. Isso são detalhes de produção, né, gente? Assim, se eu não fizer isso, eu não vou ter sucesso? Vai. Mas isso aqui são pequenas coisas que você pode inserir no seu dia a dia que vão fazer diferença na sua qualidade de trabalho.